para a gente entender melhor esse afastamento do juiz Marcelo Bretas, que atuou na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a gente conversa agora com o jurista César Dario Mariano. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lídia. É um prazer estar aqui. Estou à disposição. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, bem didaticamente, os principais aspectos legais dessa decisão do CNJ que afastou o juiz federal Marcelo Bretas do cargo. Isso em resposta a 3 processos que foram apresentados no Conselho, justamente, e que pediam uma análise da conduta do juiz que foi considerada inadequada pelo CNJ, daí este afastamento. E o CNJ ainda abriu uma investigação mais profunda da atuação do juiz federal. Quais são os principais aspectos legais aos quais a gente precisa se atentar nesse caso? A situação ela é bem complicada. Eu não tenho condições de ingressar em mérito, dizer se houve prática de infração funcional, se houve prática, inclusive, de crime, porque o processo corre em segredo de justiça. Então, nós temos que tomar muito cuidado antes de fazer qualquer tipo de julgamento. É comum, em situação desse tipo, ser alardeado pela imprensa, principalmente por aquelas pessoas contrárias à Operação Lava Jato, que são muitas pessoas poderosas, muitos advogados, que vão alardear que os processos eram todos nulos, que ninguém tinha que ser condenado. Isso não está em análise. São 3 reclamações que foram apresentadas, e o CNJ, que é composto por, na maioria, magistrados experientes, não só magistrados, mas também advogados, representantes da Ordem, representante do Senado, representante da Câmara, membros do Ministério Público, eles não afastariam um magistrado se não houvessem provas fortes dessas alegações feitas por um advogado. Aí foi a Seção Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que fez a representação, por um ex-prefeito do Rio de Janeiro, que acabou também fazendo uma reclamação, e pelo Corregedor Nacional de Justiça, mas aqui já diz respeito a aspectos funcionais, ao trabalho do magistrado. Então, a primeira dessas reclamações que foi feita diz respeito à parcialidade do magistrado, de que ele teria, como magistrado, feito a colaboração premiada, feito proposta de colaboração premiada, o que não é permitido. Quem deve fazer a colaboração premiada, que é um acordo, são as partes, é o Ministério Público e os advogados, que representam o acusado. Então, se isso realmente aconteceu, se ele apresentou propostas, se ele apresentou benefícios, dizendo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou diminuir sua pena, isso está errado, porque isso acaba violando a imparcialidade do magistrado. A outra reclamação feita pelo ex-prefeito é o Sérgio Paes. Eduardo Paes. Isso. Diz respeito à participação dele em eventos políticos, e um magistrado, efetivamente, ele não pode exercer atividade política partidária. O magistrado e o membro do Ministério Público, eles têm liberdade de manifestação do pensamento, eles podem até expor as suas ideias, mas eles não podem participar de nenhum evento político, seja ao lado de um candidato, seja ao lado de uma pessoa eleita. Então foi feita essa reclamação de que ele teria interferido no processo eleitoral e, com isso, a pessoa não teria sido eleita. E a outra reclamação diz respeito à falta funcional que teria sido vista pelo Corregedor Nacional de Justiça. Então, o CNJ, quando ele analisa esse tipo de situação, ele vê a presença do magistrado pode atrapalhar as investigações, há possibilidade de reiteração de conduta, e muitas vezes é até melhor afastar o magistrado para poupá-lo de todas as críticas que vão existir.
Agora, nós temos que tomar sempre um cuidado, que é o pré-julgamento, porque as pessoas que fizeram essas acusações são pessoas interessadas, com exceção do Corregedor Nacional de Justiça, que fala em atrasos, fala em outras coisas que diz respeito ao aspecto funcional de trabalho. Mas todas as vezes que quem faz um tipo de reclamação desse tipo é uma pessoa interessada, nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Então, já nesse tipo de situação, já era esperado o afastamento dele, já que parece existir, pelo menos o que foi noticiado, uma delação premiada feita por um advogado que foi acusado de que a gente chama de vender prestígio, né? Que é a exploração de prestígio, dizer que tem prestígio perante o magistrado, que ia interferir, quando na realidade não tem. Agora, doutor, o senhor citou para a gente esses 3 processos que levaram a essa decisão do CNJ e todos eles têm as suas especificidades, mas têm relação com a Operação Lava Jato. E muito tem se falado que essa decisão do CNJ aumenta ainda mais a desconfiança em relação à Operação Lava Jato e descredibiliza ainda mais a força-tarefa. Porque a gente tem um juiz federal, no caso Marcelo Bretas, afastado do cargo. Marcelo Bretas foi quem autorizou a prisão do ex-presidente Michel Temer na operação, inclusive a prisão de Sérgio Cabral, que está solto, mesmo tendo sido condenado em segunda instância, primeira e segunda instâncias, a mais de 400 anos de prisão. Todos esses movimentos caminham para esse enterro, para esse sepultamento definitivo da Operação Lava Jato? Isso me lembra muito a Operação Mãos Limpas. Foi em meados de 1990, na Itália. Foi comandada pelo magistrado Antônio Di Pietro. O magistrado, na realidade, a magistratura lá é dividida em Ministério Público. A magistratura seria um promotor de justiça, que depois de condenação de mais de 3.000 empresários, políticos, aos poucos ela foi sendo defenestrada. Então, os processos foram anulados, foram criadas leis, o parlamento acabou até perseguindo os membros do Ministério Público, que lá são chamados de magistrados. Parece que isso está ocorrendo também aqui no que diz respeito à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi um marco no combate à corrupção no país. Houve excessos? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos alguns excessos pontuais, excessos esses que foram corrigidos pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a maioria das decisões proferidas, seja pelo juiz Marcelo Bretas, seja pelo juiz Sérgio Moro, foi mantida, tanto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, sempre por unanimidade. Então, a Operação Lava Jato, se nós tivemos erros, tivemos abusos, tivemos muito mais acertos. Infelizmente, no Brasil, quando nós temos operações desse tipo, quando chega ao final da operação, busca-se algum tipo de nulidade, isso é função do advogado buscar, para acabar com toda a operação, não no mérito, mas, como eu costumo dizer, no tapetão. Acaba se anulando por vícios formais, mas isso não afasta a credibilidade da operação, até pelo montante de dinheiro que foi recuperado. Ninguém vai devolver milhões ou bilhões de reais se realmente não tiver desviado dinheiro público. Então, não há a menor dúvida que houve corrupção, houve lavagem de dinheiro, nós tivemos uma organização criminosa, mas, infelizmente, erros pontuais de alguns atores processuais que muitas vezes quiseram aparecer demais, acabaram minando a credibilidade da Lava Jato. Mas foram erros pontuais, não a operação em si, que foi um marco, porque até então nunca se pensava que nós teríamos governadores, ex-governadores e até um ex-presidente julgado e condenado, e cumpriu até uma parte da pena. Então nunca se imaginava que isso fosse acontecer. Então foi um marco no combate à corrupção, mas infelizmente nós tivemos alguns erros pontuais que levaram e estão levando atualmente ao descrédito da Operação Lava Jato. Mas, como eu já disse, são erros formais.
As provas estão lá, as provas foram colhidas, elas existem, os depoimentos foram tomados, os documentos estão lá, foram todos eles, inclusive referendados, tanto pelo Tribunal Regional Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas por causa de erros formais, que no entender de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, não foi a totalidade dos ministros, foram apenas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, entenderam que esses erros acabaram maculando toda a operação. E como eu já disse, no meu modo de ver, não houve nem suspeição do Moro, não houve também a incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Cansei de escrever artigos sobre isso, participar de lives, dar entrevistas. Para quem se interessar por mais detalhes, está tudo na rede. Pois bem, acabamos de conversar com o jurista César Dario Mariano a respeito desse afastamento do juiz federal Marcelo Bretas do cargo. Obrigada pela entrevista, doutor. Boa noite. Boa noite.